Nos dias de hoje, pode-se fazer desafios em nome do Senhor para tentar provar que o Senhor é Deus? Se pode, se é legítimo isso, quais são os critérios para se fazer esses tipos de desafios? Essas e outras questões serão levantadas na aula de hoje. Meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na IADBIR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Birigui, São Paulo, sob os cuidados do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos estudando a revista da CPAD, que traz por tema geral, para o terceiro trimestre de 2021, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Estamos estudando a lição de número 4, que traz por tema Elias e os profetas de Azerá e Baal. A lição de hoje tem por objetivo geral revelar que Deus opera milagre através dos seus filhos. Traz como objetivo específico para o tópico primeiro, salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. Tópico segundo, relatar que Deus responde às nossas súplicas. E tópico terceiro, expor as fragilidades do ser humano. O primeiro tópico traz por título o desafio no Monte Carmelo. A Bíblia vai nos dizer que Elias, aproveitando uma ocasião, os profetas de Azerá e Baal, que eram deuses que o rei Acabe e a rainha Jezabel estavam servindo e tinham introduzido esse paganismo na nação, eles estavam todos concentrados em um determinado lugar, no Monte Carmelo. Então Elias disse a eles e ao povo: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirva ao Senhor. Se Baal é Deus, sirvam a Baal. E ali Elias lança um desafio e disse assim: vamos clamar, vocês clamam Baal e eu clamo ao Senhor. O Deus que responder por fogo e queimar o holocausto, esse é o Deus de verdade. Essa proposta pareceu boa aos profetas de Baal, ao povo que estava servindo Baal, e a Bíblia diz que eles clamaram de manhã até o meio-dia. Após eles se cansarem e não haverem respostas, Elias então chama o povo a si, clama ao Senhor e Deus responde à oração de Elias. E nós temos aqui, no primeiro subtópico, o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Como objetivo específico para esse tópico é mostrar a necessidade de enfrentar o pecado, nós podemos dizer aqui o seguinte: não basta não pecar. Nós não fomos chamados simplesmente para não pecar. Nós fomos chamados para enfrentar o pecado. Nós vamos encontrar isso nos profetas do Velho Testamento, nós vamos encontrar isso nos apóstolos, nós vamos encontrar isso no próprio Senhor Jesus. Então, muitas vezes a gente se contenta pelo fato de não se entregar ao adultério, de não se entregar à prostituição, e acredita que isso é o tudo da nossa vida de crente. Mas a Bíblia nos chamou para desafiar o pecado. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 12, diz assim: todos os que querem viver piedosamente vão sofrer. Parafraseando aqui. Por que isso? Porque nós entendemos que nós estamos numa guerra espiritual, a Bíblia assim nos apresenta, nós temos equipamentos para essa guerra, e a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós estamos então inscritos no exército do Senhor, estamos alistados no exército do Senhor e passamos a fazer parte dessa guerra. E muitas pessoas acreditam, muitas vezes não acreditam assim falando, mas na prática acreditam que não pecando é o suficiente e está servindo a Deus de maneira agradável. Mas a gente vai ver que vai muito além disso. Temos muitos exemplos, poderíamos citar o caso de Micaías, quando Acabe e Jeosafá fizeram ali uma aliança, e Josafá disse: porventura não há nenhum profeta do Senhor para que nós possamos consultar? E Acabe introduziu na presença de Josafá vários profetas, falsos profetas. Josafá desconfiou daquilo e disse: porventura não tem mais nenhum profeta do Senhor? E foram chamar Micaías. Quando chamaram Micaías, disseram assim: todos os profetas estão profetizando bem, que a tua palavra seja como um deles. E ele disse: aquilo que o Senhor colocar na minha boca, isso eu falarei. E ele falou exatamente aquilo que Deus tinha dado para ele, pelo que o rei Acabe se encolerizou, porque ele disse: eu vejo Israel como um rebanho que não tem pastor. E então Acabe se encolerizou
e ele disse, guarda esse homem com pão de amargura até eu voltar. Ao que Micaías respondeu, se você voltar em paz, o Senhor não falou na minha boca. Então perceba que Micaías teve que tomar uma posição. Nós vamos encontrar também que quando o rei baixou um decreto e disse que só poderia adorar ou fazer qualquer petição ou qualquer oração somente ao rei Nabucodonosor e a nenhum outro Deus, a Bíblia vai nos dizer que Daniel se colocava de joelho e orava 3 vezes ao dia, como Dantes costumava fazer. Chegou o momento que houve um confronto. Chegou o momento em que ele teve que tomar uma posição. E muitas vezes nós nos desviamos dessas situações em que nós devemos tomar uma posição, em que nós devemos confrontar o pecado. Em Mateus capítulo 16, verso 18, vai dizer assim, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Normalmente se interpreta esse versículo como o inferno enfrentando a igreja e a igreja resistindo bravamente. Mas se nós formos analisar, quando se fala em portas, portas se fala em instrumento de defesa. Portanto, o que o texto está querendo dizer é que as portas do inferno não resistirão à igreja. É a igreja que vai lutar contra as portas do inferno e vai vencer as portas do inferno. A igreja vai entrar no prostíbulo e vai tirar a prostituta, vai entrar na boca e vai tirar o traficante, vai tirar o drogado, vai tirar o bêbado. Essa que é a ideia. E muitas vezes nós nos contentamos esperando que as pessoas venham à igreja, que Deus faça, que nós simplesmente deixemos de pecar e que Deus faça as demais coisas por nós. Mas nessa ocasião aqui o profeta aproveita que o povo estava congregado servindo a Baal, juntamente com seus profetas, e ele diz assim, até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Ora, Elias estava aqui trazendo à memória essa questão de cochear em 2 pensamentos, porque o povo, por muitas vezes, serviu ao Senhor, por muitas vezes serviu ao Baal, o povo sempre foi infiel. Tanto é que o profeta Oséias vai dizer, em Oséias no capítulo 6, o vosso amor é como o orvalho da manhã que cedo passa. Ou seja, o orvalho ele vai caindo pela madrugada, ele vai molhando a relva, mas quando o sol sai, ainda que seja fraco, aquele orvalho então se dissipa. Deus está usando o profeta Oséias dizendo exatamente isso. O vosso amor não é profundo, o vosso amor não é resistente, porque quando ele é provado pelo calor do sol, ele se dissipa, ele evapora. Era isso que Deus estava reclamando para a nação. O subtópico 2 vai falar sobre o problema de não saber a quem adorar. O povo eles tinham por obrigação de saber a quem eles estavam adorando, a quem eles estavam servindo, primeiro pelos feitos do Senhor, pelas obras do Senhor que eram contadas de geração em geração. Segundo, a presença do próprio templo ali tinha uma historicidade. Todo mundo sabia a história do templo, como o Senhor tinha levantado o templo, como Salomão construiu o templo. Todas as histórias de Israel, elas eram passadas de geração em geração. Então o povo tinha por obrigação saber quem era o verdadeiro Deus e quem era o Deus que eles deviam servir. Ele comenta aqui que os ídolos não são necessariamente obras de barro ou de gesso, ou seja lá, qualquer outra coisa desse gênero, mas qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus, qualquer coisa que receba adoração no lugar de Deus, isso pode ser um ídolo no coração da pessoa. Seja ele um carro, seja ele um pastor, seja ele um cantor, um pregador, qualquer pessoa que esteja recebendo uma adoração no lugar do próprio Deus, ele se torna um ídolo no coração da pessoa. Nós vimos então os desafios do Monte Carmelo e que existe a necessidade de enfrentar o pecado. Agora o subtópico 3 vai falar sobre o desafio do fogo. Nós vamos enfrentar o pecado, mas como é que nós vamos enfrentá-lo? Nós temos o direito de fazer como Elias fez e desafiar alguém a mostrar que o Senhor é Deus quando o Senhor operar alguma coisa? Até temos, mas temos que tomar muito cuidado com isso para reconhecer a vontade de Deus no desafio que nós estamos fazendo. Temos que
ter sempre em mente que a vontade do Senhor é que prevalece e não a nossa. Muitas vezes nós queremos mostrar que o Senhor é Deus e fazemos um desafio que não foi Deus quem fez. Nem sempre Deus vai responder da mesma forma. Jesus disse isso quando falou sobre Naamã. Ele disse quantos leprosos existiam em Israel. Porém, somente Naamã o sírio. Claro que Jesus estava falando sobre o fato dos estrangeiros receberem bênçãos enquanto muitos da terra não recebiam. Mas Jesus disse isso, muitos leprosos existiam, mas foi o Naamã que foi alcançado. Então Deus tem suas maneiras de trabalhar, Deus tem suas maneiras de fazer e nem sempre Ele vai fazer da mesma forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque se muitas vezes nós lançarmos um desafio que não é a vontade do Senhor, nós vamos trazer malefícios sobre o Evangelho. Imagina, por exemplo, eu dizendo que Deus vai curar uma enfermidade e dizer assim, Deus me revelou que Ele vai curar tal pessoa, e Deus não cura. Aquela não ser a vontade do Senhor para aquela ocasião. Então temos que tomar cuidado. Eu me lembro quando eu era adolescente, que existia um cantor muito famoso que estava enfermo, morreu muito jovem, e um jogador de futebol, que era atleta de Cristo, ele disse assim, Jesus vai curar ele. E afirmou com todas as letras, tentando demonstrar que foi Deus que revelou. E por fim, Jesus não curou e aquela pessoa morreu. Então nós não podemos confundir a nossa vontade com a vontade de Deus. Ali naquele caso, a vontade de Deus e a vontade de Elias eram unânimes. Quando Elias fez aquilo, ele tinha a certeza que aquela era a vontade de Deus e que Deus cumpriria aquilo. E isso vai do particular de cada um. Se de repente você sente esse impulso para fazer isso e tem certeza que é aquela vontade de Deus, faça, mas tome cuidado para que realmente seja a vontade de Deus. Isso me faz lembrar de um culto que nós tivemos aqui em nossa cidade. Fizemos um culto ao ar livre no mês de dezembro, na Praça Central. E enquanto nós estávamos fazendo esse culto, armou um tempo de chuva terrível. Começou a ventar, as pessoas começaram a procurar abrigo nas lojas, porque o comércio estava aberto à noite. Enquanto o culto transcorria, nós tínhamos ali instrumento de som, nós tínhamos caixas de som, nós tínhamos instrumento de sopro, a orquestra estava presente, crianças estavam presentes. O pastor deu oportunidade para que um dos nossos presbíteros fizesse uma oração. E ele orou pedindo a Deus para que não chovesse naquele lugar. E logo após encerrar a oração, ele disse aos irmãos, permaneçam na praça, porque não vai chover enquanto o culto não acabar. Mas a chuva era tão evidente que algumas pessoas procuraram abrigo também nas lojas. Porém, não choveu. E ele tinha afirmado o seguinte, só cairá chuva nesse lugar após o término do culto. E foi exatamente o que aconteceu. Apesar da evidência de chuva, enquanto o culto não acabou, não choveu naquele lugar. Em Atos 14:9, por exemplo, a Bíblia vai nos dizer que Paulo estava pregando e ele olhou para uma pessoa e a Bíblia vai dizer assim, Paulo, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse, e curou aquela pessoa. Então, quando a Bíblia diz que Paulo vendo, não foi olhos naturais. Porque não dá para você bater o olho e saber quem tem fé ou quem não tem. Aquilo foi uma revelação do Espírito. Muitas vezes uma pessoa pode estar prestando atenção no que você está falando e ele não tem fé. E muitas vezes uma pessoa pode estar até distraída, mas na hora do apelo ele responde com fé. Então aquilo foi uma revelação do Espírito. O subtópico primeiro vai dizer sobre os preparativos de Elias. O Elias então percebe que o povo já não havia tido resposta da manhã até o meio-dia, ele chama o povo a si e a Bíblia diz que ele reparou o altar, porque o altar estava quebrado. E naquele altar ele colocou as 12 pedras, colocou 12 pedras naquele altar e pôs o altar em ordem. O subtópico vai dizer os preparativos de Elias. E o nosso objetivo aqui é mostrar que Deus responde às nossas orações. Nós podemos afirmar com isso, então, que Elias estava nos demonstrando uma mensagem que Deus não vai responder por fogo a um altar que está desconcertado. Como é que Deus vai se agradar de uma oferta quando o altar está de qualquer jeito?
E a Bíblia vai nos mostrar que Elias então reparou o altar. Vai nos dizer aqui que o altar do Senhor estava quebrado. Ora, por que o altar estava quebrado? Por causa do abandono. Então, nós podemos afirmar que um altar abandonado não adianta esperar que Deus responda por fogo. Imagina uma pessoa que já abandonou seu altar. Altar fala de oração. Imagina uma pessoa que não ora. Aí, em determinado momento, ele quer lançar um desafio para mostrar que o Senhor é Deus. Quando não existe aquela conexão entre Deus e ele. Ele pode lançar um desafio, isso pode não se cumprir e ele pode ficar envergonhado. Porque altar fala de conexão com Deus e com a vontade de Deus. Por isso Elias vai reparar o altar e juntar as 12 pedras. Ora, 12 pedras é um simbolismo usado referente às 12 tribos de Israel. O povo que viu Elias fazer isso, tinha certeza do que Elias estava fazendo. Porque o número 12, ele tinha uma aplicação muito forte na nação, porque se referia às 12 tribos. Ele estava presente em muitas coisas da nação. Por exemplo, quando o povo atravessou o Rio Jordão, juntamente com Josué, a Bíblia vai nos dizer que Deus deu ordem para que eles tirassem 12 pedras do Jordão e fizessem um monumento ali à margem, para que quando as pessoas chegassem ali e vissem aquelas 12 pedras, elas se lembrassem das histórias que os antepassados contavam, que o Senhor os fez atravessar o Jordão a pés enxuto. Então quem percebeu a movimentação de Elias tinha certeza do que Elias estava fazendo. Ele estava ali fazendo um concerto entre a nação e o seu Deus. Por que é que Elias reparou o altar? Porque se o altar tivesse desconcertado, não haveria respostas. E nós temos que ter isso em mente também para as nossas vidas. Se o altar estiver desconcertado, pode não ter respostas. Nós vemos inúmeras situações na Bíblia que impedem respostas de oração. Por exemplo, o Salmo 66:18 vai dizer assim: se eu atentar à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. A iniquidade, ela está lá dentro. O pecado está dentro do nosso coração. O pecado está na nossa mente. Ele fica cutucando, ele fica querendo vir à tona. E o que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: se nós cedermos à tentação, cedermos aos nossos pensamentos, o Senhor não ouvirá a nossa oração, porque Ele espera que o nosso coração seja santo, que a nossa mente seja santa, de maneira que o Espírito Santo possa habitar nela. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, verso 7, Pedro vai recomendar assim: vós maridos, considerai a mulher como vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam impedidas. Ou seja, estar em desarmonia com a esposa é como um altar desconcertado e impede que Deus responda à oração do marido. Subtópico 2, uma oração confiante. A Bíblia vai nos mostrar que Elias fez uma oração curta, pediu ao Senhor para que Deus respondesse por fogo e Deus de fato respondeu. Enviou o fogo dos céus, o fogo consumiu o holocausto, consumiu as pedras, lambeu a água que tinha escorrido, de maneira que o povo ficou extasiado e começou a clamar: só o Senhor é Deus. O próprio Senhor Jesus disse assim: quando vocês forem orar, não façam como os gentios, porque eles acham que por muito falar, eles serão ouvidos. Então, eles ficam repetindo as suas orações como se fosse um mantra, imaginando que Deus irá responder às suas orações. Nós vemos que a oração verdadeira é aquela oração que sai do íntimo. Jesus, por exemplo, ele deu exemplo quando ele falou da oração do fariseu e do publicano. Quando ele diz que o fariseu erguia os olhos para os céus e dizia: obrigado, Deus, porque eu não sou como os demais homens. Eu dou os meus dízimos, eu jejuo 2 ou 3 vezes na semana. E a Bíblia diz assim: o publicano, porém, não tinha coragem de erguer os olhos aos céus e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus pergunta para os seus discípulos: qual deles foi para a sua casa justificado? Ou seja, qual deles teve a sua oração atendida? Então, entendemos com isso que o muito repetir não vai trazer resposta para a oração, mas
uma oração sincera, um coração quebrantado e, em especial, a comunhão com Deus. Por que eu falo a comunhão com Deus? A Bíblia vai nos dizer que quando Daniel soube que tinha sido baixado um decreto do rei, ele foi orar, porque os homens disseram: nós nunca acharemos ocasião contra esse Daniel, a não ser na lei do seu Deus. Então eles forjaram um esquema para que o rei baixasse um decreto, para que as pessoas não pudessem orar nem fazer nenhuma petição a ninguém, a não ser ao rei. Conclusão, a Bíblia diz que Daniel, quando ele soube do decreto, ele foi orar. E ele orava 3 vezes ao dia, como dantes costumava fazer. Então, não é uma oração esporádica que Deus vai responder. Deus respondeu a oração de Daniel porque Daniel tinha comunhão com Deus. Ele orava durante toda a sua trajetória, durante toda a sua jornada. Isso nós podemos depreender também das demais pessoas que receberam respostas das suas orações na Bíblia. Então, não faz sentido de vez em quando eu me dedicar à vida de oração e querer respostas sólidas da parte de Deus. É importante considerar também a motivação do coração de Elias. Ele disse assim: para que esse povo saiba que tu és Deus. Perceba que a motivação de Elias era para que o nome do Senhor fosse engrandecido. E nós não podemos confundir a intenção do nosso coração. Muitas vezes nós até afirmamos que é para que o nome do Senhor seja glorificado, mas talvez no íntimo o que nós queremos é que o nosso nome seja exaltado. A Bíblia vai nos dizer sobre Simão o Mago que quando ele viu que Pedro e os demais apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas e eles recebiam o batismo com o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Simão ficou atônito, ele ficou atordoado com aquilo e ofereceu dinheiro para que ele tivesse o mesmo poder de fazer aquilo. Perceba então que as intenções do coração de Simão eram intenções duvidosas. E isso facilmente pode acontecer com qualquer pessoa, porque o poder, ele é traiçoeiro. O poder, a capacidade de impressionar as pessoas, muitas vezes pode enganar até o nosso próprio coração. Subtópico 3º, a misericórdia de Deus. E esse subtópico deve estar elencado com o objetivo desse tópico, que é demonstrar que Deus sempre responde às nossas orações. E nós devemos entender a resposta de Deus como oração de Elias como um ato de misericórdia. O Senhor Jesus, em Mateus no capítulo 12, no verso 39, ele disse assim: uma geração má e perversa pede um sinal, porque os homens pediam para que Jesus fizesse um sinal para que eles pudessem crer nele. E o Senhor Jesus responde: uma geração má e perversa pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Porque como Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias no seio da terra. O que significa isso? Que mais importante do que nós fazermos qualquer sinal, mais importante do que isso, é nós levarmos o Senhor Jesus, que morreu pelo pecado do homem, ressuscitou, está assentado à direita de Deus e há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Esse é o maior sinal que nós podemos levar a alguma pessoa. Isso é tão verdade que o Senhor Jesus disse assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Então, primeiro, a pregação, falando essas coisas acerca do Senhor Jesus, e aí então os sinais seguem aos que crerem para confirmar a fé, para confirmar aquilo que nós estamos falando. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e etc. Os sinais eles devem ser colocados no seu devido lugar, porque nenhuma geração, ou melhor, nenhuma nação viu tantos sinais como a nação de Israel. No entanto, a Bíblia diz que eles provocaram o Senhor, provocaram a ira do Senhor. Mesmo vendo tantos sinais, eles ainda se fizeram inimigos de Deus. Então, a grande questão não é tanto o sinal. O sinal, ele tem o seu objetivo, ele cumpre o seu propósito, mas, acima de tudo, a transformação que o Evangelho pode proporcionar. A Bíblia vai nos mostrar que Deus concedeu uma nova oportunidade àquele povo.
porque uma demonstração de poder daquele tamanho levou o povo a se encurvar e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora, quantos sinais o povo não viu? A Bíblia vai nos dizer que quando eles estavam no deserto, o monte fumegava e eles temiam, porque eles reconheciam que o Senhor estava sobre o monte. De maneira que eles disseram: Moisés, você sobe para falar com o Senhor para que nós não sejamos consumidos. E aparentemente eles temiam ao Senhor. Porém, Moisés se demorou no monte. Quando retornou, eles estavam adorando o bezerro de ouro. Por esse motivo, a reclamação do Senhor em Oséias ao dizer: o amor desse povo é como o orvalho da manhã, que cedo passa. Tópico terceiro, Elias em Horebe. E esse tópico ele tem por objetivo específico para o tópico, mostrar que expor as fragilidades humanas. E quando nós vemos na pessoa de Elias, a gente fica impressionado com as coisas que ele fez, com a oração que foi respondida imediatamente. Quantas vezes nós não oramos anos e anos por alguma coisa e a gente se maravilha o fato de Elias ter feito uma oração tão curta e ter uma resposta tão imediata. Porém, a Bíblia vai nos dizer que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15:4, e vai dizer ainda mais, para que nós mantenhamos a esperança. Então, situações como a de Elias, que fez uma obra tremenda para Deus e depois se viu fraco na fé, isso foi escrito para que sirva de exemplo para nós e que nós retenhamos a esperança. Ou seja, que nós percebamos que se isso aconteceu com Elias, isso pode acontecer também com qualquer cristão. A Bíblia vai nos dizer que Elias era homem como nós. Porém, ele orando, Deus, parafraseando aqui, Deus reteve os céus, Deus não deu chuva. Depois, orando novamente, Deus enviou chuva. Então a Bíblia afirma que Elias era homem como nós. E isso traz muito consolo, porque muitas vezes nós realizamos obras tremendas para Deus, seja no ministério do ensino, no ministério da pregação, do evangelismo, até sinais. Nós podemos realizar grandes sinais para Deus. E em dado momento, a gente se vê enfraquecido, como foi o caso de Elias. E o comentarista coloca aqui da seguinte forma: isso significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais. E essa é a importância de nós intercedermos. Paulo vai escrever a Timóteo no capítulo 2, na sua primeira carta a Timóteo, dizendo que nós devemos orar por aqueles que estão em iminência. Ele fala dos governantes, mas fala orar por todos aqueles que estão em iminência. E nós entendemos com isso que não diz respeito tão somente aos governantes, mas a todos que estão em destaque, inclusive na igreja. Pessoas que ocupam cargos importantes na igreja, eles devem ser guardados pelas nossas orações. Muitas vezes a gente tem uma facilidade muito grande de criticar um líder, de criticar um dirigente, de criticar um pastor, mas a gente não ora por ele para que ele tenha uma conduta sábia, para que ele tenha uma direção sábia, para que Deus guarde ele da queda e coisas desse tipo. Então, pessoas que estão em iminência, nós devemos blindá-los com as nossas orações. Subtópico segundo, o pedido para morrer. Estamos falando sobre a fragilidade humana. Parece estranho que Elias tenha feito tão grandes coisas e depois peça para o Senhor a morte. Existem algumas coisas que devem ser pontuadas aqui. Jezabel estava perseguindo Elias para matar e ela disse assim: assim me faça Deus, se amanhã a sua vida não for como um deles. Elias tinha ordenado a morte dos profetas de Baal, o próprio povo matou os profetas, Elias fez uma limpeza tremenda na nação e agora Jezabel prometia fazer o mesmo. E alguém diz assim: puxa, Elias fez grandes obras e agora está fugindo de uma mulher. Na verdade, Elias não estava fugindo de uma mulher. Elias estava fugindo de uma autoridade. Porque aquela mulher, ela tinha exército sob o seu comando. E ela poderia tirar a vida do profeta e não só isso. Poderia judiar dele. Poderia conduzi-lo ao sofrimento. A gente encontra algo semelhante no primeiro livro de Samuel, no capítulo 31, no verso 4, quando Saul sai para a guerra contra os filisteus, e ele é atingido.
E de repente ele chama o seu pajem de arma, o seu escudeiro, e diz assim: tira a tua espada e mata-me, para que esses filisteus não venham, não me matem e zombem de mim. Então, na verdade, o que é que Saul temia? Não só a morte, mas aquilo que os filisteus poderiam fazer com ele. O Saul, ele tinha dado alguns prejuízos para os filisteus. Ele tinha vencido algumas guerras contra os filisteus. E agora, ele não sabia exatamente o que é que os filisteus poderiam fazer com ele antes de tirar a sua vida. Então esse era o temor de Saul. E o temor era tão grande que a Bíblia vai dizer que o pajem de armas não quis lançar mão dele. Mas devido a esse temor que ele tinha, ele tira a sua espada e ele se arremete sobre ela, tirando a própria vida. Então não era simplesmente medo de morrer, era medo também das coisas que poderiam acontecer antes de morrer. Jezabel estava enfurecida porque Elias tinha destruído o culto a Baal, tinha destruído o culto a Azerá, justamente porque tinha acabado com todos os profetas daquele falso Deus. E agora ele temia pela sua vida. Algumas pessoas têm dificuldade em entender isso e acham que o crente não pode passar por isso, não deve passar por isso, mas nós vemos que Elias passou e ele era homem como nós. Então qualquer um pode passar por uma situação como essa. Subtópico terceiro, a resposta de Deus, sempre conectado ao objetivo para esse tópico, que é mostrar a fragilidade humana. A Bíblia vai nos dizer que Deus respondeu ao profeta. Agora olha que interessante, a Bíblia diz que Deus se apresentou ao profeta e diz: Elias, o que fazes aqui? E ele disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus de meus pais, o teu povo te deixou, só eu soube por profeta, e agora buscam a minha vida para tirá-la. E Elias pede para si a morte. E aí eu te pergunto, Deus fez alguma coisa com Jezabel? Enfraqueceu a força de Jezabel naquele momento? Não. Aliviou a perseguição? Não. Deus tomou a vida de Elias? Não. Mas a gente vê que o ânimo do profeta mudou. Então o profeta precisava morrer? O profeta precisava morrer? Não. O poder de Jezabel precisaria ser enfraquecida para aquele momento? Também não. Então o que precisava acontecer? Elias ter um encontro com Deus. Muitas vezes a gente fica desesperado por causa das nossas circunstâncias por falta do encontro com Deus. Por falta de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus faz bem. E a Bíblia diz que Elias se encontrou com o Senhor numa caverna e Deus chamou o profeta para fora, ele ouviu o som de um forte vento, ele ouviu o som de um terremoto e depois ele ouviu um fogo e ouviu uma brisa. E quando ele saiu na brisa, ao ouvir a brisa, o Senhor falou: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias expõe as mesmas situações. E Deus diz para ele: olha, você vai ungir Eliseu profeta no seu lugar, você vai ungir Jeú rei sobre Israel, e você vai ungir Azael rei da Síria. E Deus está dizendo para Elias: a missão não acabou. E a Bíblia diz que Elias se recobrou, o ânimo de Elias foi recobrado, e ele fez todas essas coisas. E olha que interessante, Elias estava querendo para si a morte, mas Deus tinha outros planos para Elias. Deus queria elevar Elias em carros de fogo. A Bíblia nos diz que Elias foi elevado aos olhos de Eliseu num redemoinho e subiu aos céus. Deus queria dar para Elias uma experiência que ninguém tinha tido. Então, muitas vezes nós enfraquecemos na fé, nós nos abatemos com os problemas, com as dificuldades por causa da nossa fé, e as perseguições que surgem, os problemas que surgem por causa da nossa fé, e nós achamos que temos a solução. Ah, Senhor, tira a minha vida. Mas e se Deus tem outros propósitos? Deus fortaleceu o coração do profeta, e às vezes a gente tem a impressão que Elias saiu da presença do Senhor, já correu lá, ungiu Jeú, ungiu Azael, ungiu Eliseu e foi arrebatado aos céus. Não foi assim. Isso durou anos. Eliseu passou por um período de treinamento junto com o profeta. E durante muitos anos, Elias permaneceu fazendo a obra do Senhor. Então não desanime. Deus, ele tem a solução e ele tem a melhor resposta para a sua vida. Que o Senhor Deus te abençoe
e até a próxima. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que eles também sejam abençoados pela palavra de Deus, principalmente outros professores de escola bíblica dominical. Deus te abençoe.